Olá, irmãos, graça e paz no Senhor Jesus e que Ele nos envolva com as misericórdias dEle. Que Ele nos abençoe nesta noite de quinta-feira como resultado de nossa vida completamente submissa a Ele, que Ele nos faça cada dia mais pessoas que realmente querem divulgar aquilo que Ele tem para este mundo de tantas complicações. Amados irmãos, quero hoje começar um estudo em duas partes apenas sobre o perdão. É algo que nos incomoda a todos nós, este assunto perdão. E eu quero estudar com os irmãos um pouquinho para que juntos compartilhemos as nossas ideias, o nosso entendimento do assunto, os conceitos, se porventura tivermos conceitos a partir deste assunto, cada um pensando um pouco sobre isto, mas, sobretudo, o quanto ele é importante para a nossa vida como crente. E para introduzir este assunto, eu quero ler o texto que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 32, e diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Repito, Efésios capítulo 4, verso 32. E a leitura desse texto para o nosso estudo vale algumas perguntas em torno das quais eu quero compartilhar algumas coisas de forma bem íntima, bem pessoal com os irmãos e os irmãos também trazerem para os irmãos mesmos os esclarecimentos que entenderem. E as perguntas são, as duas primeiras são a seguinte: você já precisou perdoar alguém na sua vida? A segunda pergunta é: você já precisou, em sua vida, de pedir perdão a alguém? Duas perguntas interessantes e, como eu disse, eu gostaria de falar do que penso e de situações que com certeza vivi. E como pastor, de vez em quando, pessoas, aqui mesmo no Progresso, que perguntam: pastor, mas como perdoar? Lembro de um caso em que a pessoa queria saber de que forma poderia ter o coração preparado para perdoar alguém que lhe ofendera de forma muito cruel. E aquela pessoa não sabia, não via jeito e dizia: eu tenho orado ao Senhor, tenho pedido, mas ainda não encontrei um caminho que eu possa seguir para fazer tomar essa atitude do perdão. E a outra você precisou pedir perdão a alguém. Talvez seja um pouco mais fácil quando a pessoa realmente tem a convicção da sua salvação. Com isso quero dizer que o perdão ele deve ser permanente na vida do crente. O crente tem que ter um coração propício a perdoar quando isso for preciso e a pedir perdão quando reconhecer que a sua atitude, a sua fala, enfim, trouxe prejuízo de alguma forma, principalmente quando um prejuízo espiritual. Estou nesses últimos dias fazendo a leitura e preparando
a mensagem sobre amor e estou lendo o encontro de Jacó com Esaú, seu irmão. E naquela atitude linda de Jacó, muito embora ele fora o motivo de toda a discórdia com seu irmão, mas vejo naquilo ali uma atitude de quem se levanta na direção de buscar o perdão. E do outro lado ele vê o seu irmão Esaú com o coração propício a perdoar, ou seja, a esquecer de tudo aquilo. Então é importantíssimo na nossa vida, nesse tempo em que estamos aí mais unidos, juntos, na família, às vezes uma situação ou outra, mesmo dentro da família, dentro de casa, pode ser que requeira de nós que tenhamos essa atitude. Nós, como crentes, então, temos que tomar essa decisão, tomar essa iniciativa. Anoto dizendo que perdão é um dos atos básicos da nossa fé cristã. Eu até posso dizer com certeza que se nós não tivermos a capacidade de perdoar, a dignidade do perdão, nós também não estamos preparados para desfrutar do grande amor de Deus sobre a nossa vida. Para os irmãos perceberem o quanto isso é importante. Volto ao texto. Antes, sede uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros. E aí completa dizendo, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí entra um outro aspecto, eu quero voltar a falar desse primeiro, mas agora um outro aspecto é o perdão divino. Nós recebemos de Deus o perdão, nós só vamos para o céu, né, porque fomos salvos, porque Deus nos perdoou, e os irmãos sabem disso, né? Fomos perdoados por Deus. Todo aquele episódio, toda a história que encontramos relatada no início do livro de Gênesis é verídica, é verdade, nós sabemos, o homem pecou e o homem foi separado da glória de Deus. Paulo vem dizer, e eu vou ler daqui a pouco o texto, Paulo vem dizer, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, e somente pelo perdão de Deus. Então, esta outra situação que vejo no texto que li de Efésios é exatamente o perdão divino. Como eu gosto muito desse gesto do vertical e do horizontal e do vertical, eu diria que nós estamos aqui diante exatamente desta situação. O perdão horizontal, ele tem que estar fundamentado no perdão vertical, aquele perdão que nasce da nossa comunhão com o Senhor. Mas algumas colocações nessa questão da pergunta, porque eu perguntei, você já precisou perdoar alguém? Eu diria então que perdoar significa deixar de considerar o outro com desprezo. Às vezes, quando há alguma situação entre uma e outra pessoa, né, aquela que se sente ofendida começa a olhar a outra com mais desprezo, e isto entendemos que não é bom. Oriento os irmãos, a igreja do Senhor Jesus, para que viva de tal forma que estas coisas não sirvam como atropelos na sua comunhão com o Senhor e com a igreja. Os irmãos têm observado que já de algum tempo eu tenho falado muito sobre comunhão, não só nesse período da pandemia que estamos vivendo, mas eu gosto muito de usar esse termo comunhão, porque entendo que isso tem um valor imenso na vida da igreja, não é só na vida de cada crente individualmente, mas na vida da igreja, e isso está muito ligado a esta ideia do perdão, de eu poder compreender que
porque sou lavado pelo sangue de Jesus, purificado no sangue de Jesus, liberto no sangue de Jesus. Então eu tenho que viver aquilo que Ele coloca para mim e o que coloca nesse texto que Paulo nos permite apresentar, como Deus em Cristo vos perdoou. Assim como Deus me perdoou, eu tenho que ter essa capacidade também, já que sou dele, pertenço a ele e fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. Ainda penso nessa questão do perdão, e agora na questão vertical do perdão divino, diria que nós temos que perdoar, porque Deus, em termos de perdão para conosco, Ele foi completamente tolerante. Diz o seguinte, o texto da palavra do Senhor, em Romanos capítulo 3, versos 23 a 25, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Acho essa expressão final na versão que estou lendo para os irmãos interessante, porque isso me leva a esta ideia de tolerância. Deus nos tolerou, Deus tolerou aquilo que fizemos de transgressão diante dele, e por isso mesmo ele não exterminou completamente a raça humana, mas ele providenciou o meio pelo qual ele poderia abraçar de novo esta raça humana, o ser humano, para então formar um novo céu e nova terra. Olha que coisa interessante. O perdão de Deus, ele é fundamental para a nossa vida. Vivemos um tempo em que, seja no sentido teológico, no sentido eclesiológico, no sentido familiar, social, esta ideia do perdão de Deus, ela não está muito clara, muito bem esclarecida, e as pessoas vivem sob os rumores das coisas indignas desta vida, e então se envolvem de forma tão fácil nos erros, nas desobediências, nos pecados, nas irritações da vida, deixando de lado o valor que tem, entenda bem, mentalmente também, mas em especial para a alma da pessoa, quando ela se reconhece alguém perdoada por Deus. Você já pensou nisso? Que coisa maravilhosa! O momento em que eu reconheço assim, olha, eu não mereço nada, mas Deus me perdoou, e porque Ele me perdoou, Ele pagou um preço altíssimo, a conta está paga, Ele creditou na minha vida o valor do perdão, e Cristo se deu por mim. Imagine bem isso, irmãos. Existe algum motivo para nós dizermos que não queremos viver o perdão de Deus? Logicamente que não, quando pensamos nessas maravilhas. Então, volto ao texto, Romanos 3, todos pecaram. E porque todos pecaram, esse perdão de Deus se evidencia para que tenhamos uma condição diferente. Mas ainda um outro texto que me permite pensar sobre essa tolerância de Deus, essa misericórdia de Deus, é porque Deus está acima de tudo, como nós sabemos, e mesmo assim Ele nos perdoa. Olha o que diz o salmista no Salmo de número 130, e eu quero ler um texto um pouquinho maior, desde o verso 1 até o verso 8, diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor, Senhor, escuta minha voz,
Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Observe que no meio do salmo ele diz: mas contigo, Senhor, está o perdão. Vê como é importante isso? Quero que você pense nesta noite de quinta-feira e que isto possa se multiplicar na sua vida durante as próximas horas, os próximos dias, e você fazer esta grande reflexão sua, de você mesmo, compartilhar com você, com sua alma, a importância de entender que Deus, muito embora soberano, Senhor sobre os céus e terra, Ele tem consigo perdão e Ele derramou sobre a nossa vida o perdão. Então, perdão divino é importante para a nossa vida. Mas diz um outro texto que quero ler, e esse texto me leva a entender que o tema perdão na Bíblia tem um ponto focal. Então, quando pensamos no perdão divino na vertical, nós temos então um momento focal, um ponto focal, e isto está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versos 7 e 8, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Está em Cristo o perdão, como eu disse anteriormente, um preço altíssimo. Tem um hino que nós cantamos, em parte desse hino diz que nós não podemos mensurar o que foi pago por nós. Eu costumo dizer, quando canto esse hino, que eu consigo mensurar quando eu penso, foi pago com o precioso sangue de Jesus naquela cruz, precioso sangue de Jesus que se derramou por nós e então estabeleceu o perdão de Deus em nossa vida. E a aplicação que fazemos nisso como lição para nós é que, em sendo assim, em Deus tem feito assim para nós temos também como servos dele, como pessoas tementes a ele e submissas a ele, nós temos também que ter um coração que sabe perdoar. Né, irmãos? É muito triste quando, principalmente, um crente, ele vive a vida toda resmungando situações ocorridas com outro crente e membro da igreja e que está ali com ele em um domingo, num dia de semana, então com olhar atravessado, com palavras atravessadas com respeito àquela pessoa. Irmãos, me permite que todo respeito que quero ter aos irmãos, e isto é um desrespeito para com a palavra de Deus, quando eu ignoro o perdão de Deus e não aplico o perdão de Deus para a minha vivência, eu estou desrespeitando a própria palavra de Deus e as orientações de Deus. Eu quero concluir este momento convidando os irmãos, então, quero voltar neste assunto, mas convidando os irmãos a vivermos uma vida cuja submissão a Deus nos leve, provoque em nós a necessidade de sermos pessoas que saibam perdoar e também pessoas que saibam pedir perdão quando sentir que ofendeu alguém. E isso vai ser fundamental para a nossa vivência juntos na casa do Senhor, vivermos
em comunhão. Não sei qual a situação, não sei se temos situações assim, apenas imaginamos, sei da minha vida e da vida daqueles que estão bem mais próximos de mim, não sei mais nada a esse respeito, mas a minha palavra, o meu conselho como pastor é que vivamos de tal forma que o perdão divino reflita em nossa vida, promovendo em nós o desejo de perdoar quando se fizer necessário. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém.